Meus amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 11. 11, verso 38 em diante. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Queridos, você alguma vez analisou a sua vida e comparou com a de outras pessoas? Porque eu já. Quem nunca fez isso? Quem nunca compara a si mesmo com outro? Quem nunca olha outra pessoa e essa pessoa, ela é analisada por completo? Mulheres que o digam, né? Do cabelo, da chapinha mal feita, do sapato assim que não combina com não sei o quê, do excesso de maquiagem ou da falta de, né? Homem, a gente compara o carro, a gente compara outras coisas, é complicado, né? E a gente, nessa de comparações, a gente começa a analisar as vidas alheias. Vou dizer uma coisa: sabe por que não dá certo viagem com muitas famílias amigas? Tenta viajar com várias famílias amigas, né? Se é um casal, é amigo de outro casal, que é amigo de outro casal, vamos botar 5 famílias juntas na mesma casa. Já imaginou? Volta inimigo. Não presta, vira uma desgraça. Sabe por quê? Porque você tem uma dinâmica dentro da sua casa, que bem ou mal funciona para você, que não é a dinâmica do seu amigo. Não é não? A dinâmica do seu amigo é diferente da sua. A dinâmica sua é diferente da outra sua amiga lá. Aí quando volta todo mundo falando mal de todo mundo, porque está comparando a educação do filho. Nossa, os meninos são terríveis, uns capeta. Entendeu? Olha como é que aquela mulher porca não ajudou a lavar a louça. Entendeu? Meu filho, você está achando como é que funciona o negócio? É assim, entendeu? A gente se compara, a gente se mede, né? A gente julga. E eu quero falar com você sobre isso. Eu quero falar sobre uma troca que a gente tem que fazer. A gente tem que trocar dedos por mãos. É isso que eu quero falar para você essa manhã. Dedos por mãos. Quando a gente analisa a nossa vida, a gente compara muitas vezes com a vida dos outros que estão lá. A gente olha pessoas que estão com a vida torta. A gente olha pessoas que estão levando uma vida deturpada, distorcida de uma realidade de santidade, ou de pureza, ou de perfeição, né? A gente olha pessoas e a gente julga essas pessoas porque elas, às vezes, estão fazendo escolhas erradas. Você vê alguém, né, se envolvendo em determinada situação, você vê alguém naufragando em determinada situação, e aquilo leva você a julgar aquela pessoa e falar assim: como pode aquela pessoa estar causando isso, ou fazendo isso, ou se envolvendo dessa forma? Como pode aquela pessoa estar se lameando daquele jeito? Como pode alguém estar naufragando, ou no pecado, ou no relacionamento errado, né? Por que pessoas agem de forma impulsiva? Você olha alguém e fala assim: por que não pensou antes? Por que vai no impulso? Né? Impulso é um negócio muito complicado, né? Quem nunca teve o impulso de chegar e fazer uma compra e se arrepender, né? Você nunca comprou nada assim, fala assim: porque depois você chega em casa e fala: por que comprei essa porqueira? Teve um amigo meu, foi para Caldas Novas, voltou com um apartamento, a porcaria do apartamento, que agora não consegue desfazer de jeito nenhum. O impulso foi lá, entendeu? Detesta Caldas Novas, detesta água quente, entendeu? Mas aí comprou a porcaria do apartamento. Impulso, entendeu? Impulso da geladeira, né? O pudim está lá, você não vai comer, mas o pudim grita, e você vai no impulso e devora pudim, devora prateleira, devora bandeja. É um negócio,
né? Aí você olha as pessoas que estão ali no pecado, você olha as pessoas que estão ali presas em vício. Você vê um viciado, você vê alguém ali amarrado pelas ataduras, pelos nós do vício, da desgraça, e você nós torcemos o nariz, nós olhamos para pessoas que estão caídas da graça e nós torcemos o nariz, nós comparamos elas conosco, porque tem esse lado. Muitas vezes nós comparamos a nossa vida com a vida do outro, a gente compara o que tem, o que deixa de ter, se sente frustrado e fica com raiva do outro que tem. Mas muitas vezes nós olhamos para nós e nós achamos que somos melhores do que aqueles que estão lá caídos. E eu pergunto a você, como é que você reagiria se você estivesse na mesma situação daqueles que estão caídos? Esta é a pergunta que eu quero fazer a você essa manhã. Porque muitas vezes você não entende. Você olha alguém na sarjeta, você olha alguém na desgraça, você olha alguém na miséria, e você só condena, e nós só condenamos, e nós olhamos, e nós desprezamos em nosso coração. Mas aquela pessoa muitas vezes não teve aquilo que nós tivemos. Não foi criado com uma família equilibrada, não teve condições na sua infância, não teve educação necessária, não teve um berço de igreja, não teve uma educação que desse proteção e cuidado, ou outras situações tais que levassem aquela pessoa a agir da forma como está agindo. Muitas vezes nós julgamos e nós jogamos na lama, e nós dizemos, nós não fazemos, eu não faço o que ele faz, eu jamais entraria por isso, eu jamais faria aquilo. Quantas vezes nós condenamos? Quantas vezes nós assumimos um papel que não é nosso? Deixa eu lembrar você, o julgamento não é seu, Deus é juiz, e o acusador também não é você, é Satanás. Então assuma o seu papel, porque o seu papel não é papel de dedo, mas é papel de mão. O seu papel não é papel de dedo que acusa, mas é de mão que pega, levanta e coloca de pé novamente. Há uma diferença. Há uma diferença entre muitas vezes nós que estamos aqui, daqueles que estão caídos lá. Nós tivemos um contato com algo chamado graça de Deus, bondade e fidelidade do Senhor, que eles não tiveram. Nós fomos alcançados por uma graça, nós fomos alcançados pela misericórdia, e esta graça que nos impede de levarmos quedas, tombos e nos distanciarmos da verdade, da luz e do caminho. E eu quero dizer a você que cumpre a nós não apontarmos, mas levarmos a mesma graça que nos alcançou àqueles que estão carentes, precisando desta graça. A realidade do Evangelho ela é bem diferente daquilo que nós vivemos hoje. A realidade do Evangelho ela está equidistante da nossa realidade. Aquilo que é pregado hoje nos altares, nos púlpitos, nas casas de show evangélicas, é trazer você para o centro do palco e dizer que você é o show. Dizer que você é o principal, dizer que você é isso, que você é aquilo. Pois eu digo a você que eu e você, sem Deus, nós somos pobres, miseráveis e nus. E se nós não tivéssemos sido alcançados pela graça, nós estaríamos destinados à desgraça eterna. Mas um dia o Senhor nos alcançou por misericórdia, mesmo nós não podemos, nós não tínhamos condição de receber essa graça, mas essa graça nos alcançou, essa graça nos mudou e ela transformou a nossa vida. Há uma diferença. O show é do Senhor, é Ele que fez, é Ele que faz, é Ele que transforma. E aí nós vamos para o texto de Lázaro. Jesus estava ali, distante da vila onde Lázaro morava com suas irmãs. Lázaro adoeceu, Jesus recebeu a informação. Depois Lázaro morre, seu amigo morre. Talvez um dos textos mais belos que nós temos no Evangelho. Talvez a frase, o verso, o versículo mais tremendo que nós temos: Jesus chorou. Talvez ali a presença do Senhor, dele como Deus, mas também dele como homem, se misturou. Ali Deus entendeu que era perder alguém como homem. E quando a gente perde alguém, a gente sabe o tanto que dói. Eu digo a você, Deus hoje sabe o tanto que dói perder alguém. Porque um dia Jesus sentiu essa dor. A Bíblia fala que Jesus chorou. E Jesus foi ali onde estava. Jesus vira para aqueles que estavam com ele e fala assim: me levem aonde está Lázaro. E levaram a Lázaro.
levaram ao túmulo. Estava lá Lázaro morto. E queridos, muitas vezes nós agimos como Marta. Quando nós vemos alguém que está numa situação de desgraça, de desesperança, de perdição, nós olhamos para aquela pessoa e achamos que não há solução. Cheira mal. Cheira mal. Quando nós olhamos alguém que está longe da graça, quando nós olhamos para alguém que está distante do perdão e da misericórdia, aquela pessoa cheira mal. Há algo de ruim no pecado. Por mais gostoso que o pecado seja, há algo fétido e podre no pecado. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Lázaro estava morto, Jesus estava ali, e a intenção de Jesus era manifestar o milagre de Deus naquele lugar. E ele vira, e ele fala assim: olha, tirem a pedra. Mas Marta olha e fala assim: Senhor, já cheira mal, tem 4 dias, esse homem está podre, não dá para fazer isso, nós vamos passar mal aqui fora. Você já sentiu o cheiro de defunto podre? Vá no enterro de alguém que foi achado depois de alguns dias, que está podre. Não tem caixão lacrado que tape o mau cheiro daquela pessoa, daquele corpo. Era isso que Marta conseguia ver. Ela não conseguia ver Jesus Cristo, aquele que mudava situações. Ela não conseguia ver Jesus que transformava água em vinho, que ressuscitava mortos, que curava os enfermos, que expulsava demônios. Ela via a situação daquele homem Lázaro, seu irmão morto. E muitas vezes, quando nós olhamos para alguém, nós não temos misericórdia, porque nós achamos que está morto. Quantas vezes você olha para o marido e aquele marido é adúltero, é alcoólatra, é perdido, é alguém pródigo nas finanças, e você diz: ele não tem chance, está morto, fede. Quantas vezes olha para um filho que está envolvido em situações de perdição, e aquele jovem está jogado na lama, e você olha e fala assim: fede, está morto. Mas eu quero lembrar a você que aonde Jesus está, há vida e ressurreição. Aonde o Senhor chega, há milagre e há libertação e há restauração. Ele não vê como a gente vê, e graças a Deus ele não ouve tudo o que a gente fala. Você já imaginou o tanto de besteira que você fala? Se Jesus fosse ouvir: me mata, Senhor, eu quero morrer. Todo dia a gente tem enterro na igreja, uns 10 pelo menos. Mata, Senhor, aquele homem que não presta, que tem o tanto de assassinato. Mata o pastor, que é uma praga. Já imaginou o tanto de pastor morrendo no púlpito? Se Deus ouvisse as baboseiras que a gente fala, os julgamentos tortos e torpes que nós fazemos. Pois ali estava Marta, dizendo: não, Senhor, já cheira mal. Jesus não discutiu com ela. Jesus falou: minha filha, era um dia que se você cresce, você ia ver a glória de Deus. Pois agora eu vou esfregar a glória de Deus na sua fuça. Porque a gente olha para Jesus e acha que Jesus é aquela coisa cândida, né, que anda com a nuvem no pé, assim, flutuando ali. Não, Jesus tinha os rompantes dele. Eu não consigo imaginar Jesus falando: ô Martinha. Não rola isso. Ali, queridos, ele simplesmente diz: Lázaro, sai, meu filho. Sai para fora. Está na hora. Eu não sei, meu irmão, se estava fedendo, mas eu sei que o mau cheiro saiu. Eu não sei se ele estava podre, mas eu sei que a podridão que estava nele saiu. Queridos, nós olhamos o exterior, nós olhamos o que está fora, e Deus começa a trabalhar aí dentro. Você olha para alguém que não dá valor, que não tem valor,
Eu fico vendo o pessoal nosso do evangelismo, vai lá para a rodoviária, o que eles encontram de gente, vai numa papuda, vai lá, quanta gente que assiste a gente lá na cadeia, que Jesus, a gente olha, muitas vezes aqueles homens são olhados de forma como Lázaro, estão mortos. Não, Jesus está vendo você de outra forma. Jesus disse: sai para fora, ressuscita. E aquele que estava morto, aquele que estava podre, aquele que estava condenado, aquele que havia sido esquecido do túmulo, ressuscita. É isso que Jesus fez. Querido, sabe por que você está aqui? Não é porque você nasceu, não é de família crente, não é porque você é bonitinho, não é que você é inteligente, não é isso não. É porque tu era Lázaro, morto, podre, dentro de um túmulo, enfaixadinho, fedendo. Mas um dia Jesus chegou na porta do seu túmulo e disse: sai para fora, Ricardo. Ele disse isso para você. E se você está aqui hoje é porque um dia Ele soprou vida naquele que estava morto. Queridos, e aí entra um diferencial. Lázaro estava enfaixado. Lázaro estava com a mortalha na sua vida. Lázaro estava todo, pense numa múmia. Ele estava todo amarradinho, provavelmente ele saiu pulando, saiu ali todo trôpego, né? Já viu aqueles filmes de terror que sai assim? Eu imagino Lázaro saindo daquele jeito, é uma aparição. Queridos, Jesus podia pedir qualquer coisa para mim, eu ia sair correndo. Eu confesso, abro o meu coração, que esse coração que não consegue esconder muita coisa. Mas eu pegar, ir num túmulo, lá no cemitério, sai para fora, sai a pessoa toda troncha, meu filho, eu ia estar, entendeu? E Jesus olha para aquela figura bizarra do lado de fora. Que coisa. Porque quando a gente olha o pecador do lado de fora, ele é bizarro. É surreal. Cheira mal. Aquelas ataduras não estavam bonitinhas. Lázaro deixou de feder. Lázaro estava ressuscitado. Mas eu digo a você, o milagre foi para Lázaro, não foi para a atadura. Então, se ele já estava podre, ele expeliu líquidos, ele sujou as ataduras. Estava sujo, aquilo ali devia feder. Entendeu? E Jesus disse: desatai-o, troquem a roupa. Tirem essa mortalha dele. Sabe, queridos, nós não entendemos às vezes o nosso trabalho. Nós não entendemos muitas vezes o nosso chamado. Nós não sabemos o porquê que nós somos cristãos. Nós não sabemos o porquê que o Senhor nos salvou. Nós não sabemos o porquê que nós estamos aqui. Pois eu vou dizer a você. Nós somos aqueles para os quais o Senhor olha e diz: vá lá e tire as ataduras. Deus não está vendo nenhum de nós, ou de lá de fora, ou aqui de dentro, com os nossos olhos. Nós olhamos a atadura. Eu julgo você pela sua roupa, pelo seu carro e por onde você mora. Eu julgo você pelo palavreado que você tem. Eu julgo você pela forma como você se porta. Deus olha você como você é. O meu papel não é acusar, o meu papel não é dizer está morto, fede. O meu papel é chegar lá e tirar as ataduras. E trazer cura, e trazer a mão de Deus que abraça, e trazer a mão de Deus que limpa, e trazer a mão de Deus que tira as crostas, e trazer a mão de Deus que pega e levanta o abatido e diz: você pode. Quando o mundo diz não pode, você em Cristo pode se levantar. Esse é o nosso papel. Jesus fez a parte dele, tem feito a parte dele. Jesus cumpriu, ele disse: está consumado na cruz do Calvário. Ele cumpriu a parte dele. A nossa parte é desatar os nós, é tirar as faixas e arrancar a mortalha daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue do Senhor. Igreja não é lugar de pessoa 100%. Igreja é hospital onde enfermos, enfaixados, recém-ressurretos chegam e precisam ser desenfaixados, precisam ser lavados, limpos, cuidados e tratados. Este é o papel da igreja. Não é papel de dedo, mas é papel de mão. Não é papel de diabo, mas é a mão da graça de Deus que alcança o perdido e muda a sorte do homem e da mulher. Lázaro, sai para fora. Limpo por dentro, sujo por fora.
Não condene ninguém pelo que você vê. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos ser condizentes com o pecado, coniventes com o pecado, melhor colocando. Não estamos aqui para tratar pecado como se doce fosse. Pecado mata e leva para o inferno. Mas eu vou dizer que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E nós somos os porta-vozes desta graça maravilhosa que um dia nos alcançou. Não existe santo nem perfeito, existem homens imperfeitos que foram salvos, lavados e remidos por um Deus perfeito. Nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 8, nós temos a mulher adúltera. Uma mulher, queridos, que foi pega num ato que era condenado pela lei. Num ato que, como consequência, teria morte certa. Aquela mulher adúltera, ela foi pega em flagrante. Existe uma diferença entre você ser pego em flagrante e você ser pego depois. Ela foi pega, literalmente, com a mão na botija. Ela foi pega no crime. Ali tinha um séquito de pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui como este séquito. Muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão cambaleando lá fora. Muitas vezes nós olhamos para aquele que entrou na igreja e ainda está com as faixas. E nós não conseguimos ver o que Deus fez dentro, mas nós estamos olhando as dificuldades que existem fora. Não esqueça que um dia você foi enfaixado também. Aquela mulher, ela estava certa de que ela ia morrer. Era consequência. E aqueles homens vão inquirindo Jesus. O que é que aquela mulher tem? Sabe, queridos, sabe qual é o problema? O problema que a gente tem, muitas vezes, é que a gente acha que a nossa religiosidade, ela é maior e mais importante do que o ser humano. Deus deu para aquele povo 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, tarará, tararás. E eles transformaram aqueles 10 mandamentos em 2.000 leis. Não eram os mandamentos só de Moisés. Eles criaram outros livrinhos juntos, que criavam ritos e rotinas. E por aquela condução de leis, eles condenavam, aplaudiam. Alguns se diziam melhores que outros, porque seguiam mais, tinham cumprido toda a lei. Aquela mulher quebrou. Mas Jesus, quando ele chega, ele cumpre a lei. E ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Não são mais 10 mandamentos, não são 2.000 leis, são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele olha para aquela mulher e diz, vai, não peques mais. Onde estão os teus acusadores, mulher? Querido, Jesus olha com outros olhos, são os olhos da graça. O meu papel não é acusar. O meu papel é levar a transformação da cruz para essas pessoas. Ao longo da minha vida eu tenho convivido com homens e mulheres de vários tipos e várias formas. E eu tenho visto pessoas que se julgavam tão fantásticas naufragarem de forma tão bombástica. Transatlânticos, cristãos nos moldes Titanic, os inafundáveis, de repente, se deparam com determinadas situações, têm os seus cascos rasgados e são afundados em alto mar. A arrogância precede a ruína. A arrogância precede a queda. E por último, Zaqueu. Jesus estava chegando numa aldeia. E naquela região onde Jesus chegava, dava tumulto. Aonde Jesus ia, dava tumulto. E o povo descobriu que Jesus estava indo para aquela aldeia de Zaqueu.
Zaqueu era o odiado e odioso. E o mais incrível é que a Bíblia diz, hora nenhuma, que Zaqueu era ladrão. Sabia disso? Me diga na Bíblia, onde está escrito, que Zaqueu roubava. Mas o que é que o povo dizia? É ladrão. Eu li o texto várias vezes, a impressão que me dá é a mesma impressão que a gente tem hoje. Se a pessoa tem projeção, se a pessoa é bem de vida, se a pessoa é assim assado, ela não presta. Por puro despeito da nossa parte. Você olha alguém bem sucedido, você torce o nariz. Mas no fundo, você queria estar onde aquela pessoa está. Você olha o irmão chegando com a Mercedes zero na igreja. E fala, que soberba. Mas bem que tu queria estar sentado naquele banco. Hipócrita. O irmão mora numa ponta de picolé, que foi cortada pela Gefisa agora, mas continua sendo uma ponta de picolé, com a casa de 1.000 metros quadrados. Para que uma casa daquela? Tu queria estar deitado naquela cama, dormindo com pluma de ganso na cabeça, entendeu? Com ar-condicionado, sabe? Em vez de estar se abanando, como você está abanando na igreja agora, com calor. Entendeu? O povo estava ali, olhava para Zaqueu, coitado. Zaqueu, gente, alguma coisa Zaqueu tinha que ter. Zaqueu era baixinho, Zaqueu devia ser feio, Zaqueu era um monte de coisa. Deixa o homem ser rico, para compensar um pouco. Estava lá Zaqueu era publicano. Zaqueu era uma desgraça. Por quê? Porque ele, judeu, trabalhava para o Império Romano. Era ele que coletava impostos. Coitado do Zaqueu. Coletor de impostos e rico. Ô, gente. Coitado dele, né? O povo odiava Zaqueu. Zaqueu vê lá uma árvorezinha baixinha. Gente, sabe? Sobe na tal da árvore, no tal do sicômoro. Sabe lá o que é isso? Subiu uma árvore para ver Jesus. Jesus vai andando, para, né? Embaixo da árvore. Ô, meu filho, tinha tanta gente para Jesus curar ali. Jesus para debaixo da árvore daquele pau torto. Não é assim? Você olha o irmão recebendo a bênção e fala assim, aquilo é uma desgraça. Está vendo que aquilo está em pecado? Aquilo não vale nada. Olha eu aqui pagando preço. Eu seguindo Jesus. Aonde Jesus vai, eu estou indo atrás, mas aquele pau todo está lá. Entendeu? Peca, faz, acontece. Por que Jesus está alcançando ele, não a mim? Oh, meu filho, não julgue as ataduras, não. Jesus está vendo dentro o que você não está vendo. Você vê como homem, Jesus vê como Deus. Ele que formou, Ele sabe a capacidade, Ele sabe quem é, Ele sabe o que Ele colocou ali dentro. O diabo pode ter tentado destruir, o diabo pode ter tentado tornar disforme a obra dele, mas Ele veio para desfazer as obras do inferno. Ali, queridos, Ele simplesmente diz, Lázaro, sai, meu filho. Sai para fora. Está na hora. Eu não sei, meu irmão, se estava fedendo, mas eu sei que o mau cheiro saiu. Eu não sei se ele estava podre, mas eu sei que a podridão que estava nele saiu. Queridos, nós olhamos o exterior. Nós olhamos o que está fora. E Deus começa a trabalhar aí dentro. Você olha para alguém que não dá valor, que não tem valor. Eu fico vendo o pessoal nosso do evangelismo, vai lá para a rodoviária. O que eles encontram de gente, vai numa papuda, vai lá. Quanta gente que assiste a gente lá na cadeia, que Jesus, a gente olha. Muitas vezes aqueles homens são olhados de forma como Lázaro, estão mortos. Não, Jesus está vendo você de outra forma. Jesus disse, sai para fora, ressuscita. E aquele que estava morto, aquele que estava podre, aquele que estava condenado, aquele que havia sido esquecido do túmulo, ressuscita. É isso que Jesus fez. Querido, sabe por que você está aqui? Não é porque você nasceu, não é de família crente, não é porque você é bonitinho, não é que você é inteligente, não é isso não. É porque tu era Lázaro, morto, podre, dentro de um túmulo, enfaixadinho, fedendo.
Mas um dia Jesus chegou na porta do seu túmulo e disse: sai para fora, Ricardo. Ele disse isso para você. E se você está aqui hoje é porque um dia Ele soprou vida naquele que estava morto. Queridos, e aí entra um diferencial. Lázaro estava enfaixado. Lázaro estava com a mortalha na sua vida. Lázaro estava todo, pense numa múmia. Ele estava todo amarradinho, provavelmente ele saiu pulando, saiu ali todo trôpego, né? Já viu aqueles filmes de terror que sai assim? Eu imagino Lázaro saindo daquele jeito, é uma aparição. Queridos, Jesus podia pedir qualquer coisa para mim, eu ia sair correndo. Eu confesso, abro o meu coração, que esse coração que não consegue esconder muita coisa. Mas eu pegar, ir num túmulo, lá no cemitério, sai para fora, sai a pessoa toda troncha, meu filho, eu ia estar, entendeu? E Jesus olha para aquela figura bizarra, do lado de fora. Que coisa. Porque quando a gente olha o pecador do lado de fora, ele é bizarro. É surreal. Cheira mal. Aquelas ataduras não estavam bonitinhas. Lázaro deixou de feder. Lázaro estava ressuscitado. Mas eu digo a você, o milagre foi para Lázaro, não foi para a atadura. Então, se ele já estava podre, ele expeliu líquidos, ele sujou as ataduras. Estava sujo, aquilo ali devia feder. Entendeu? E Jesus disse: desatai-o, troquem a roupa. Tirem essa mortalha dele. Sabe, queridos, nós não entendemos às vezes o nosso trabalho. Nós não entendemos muitas vezes o nosso chamado. Nós não sabemos o porquê que nós somos cristãos. Nós não sabemos o porquê que o Senhor nos salvou. Nós não sabemos o porquê que nós estamos aqui. Pois eu vou dizer a você. Nós somos aqueles para os quais o Senhor olha e diz: vá lá e tire as ataduras. Deus não está vendo nenhum de nós, ou de lá de fora, ou aqui de dentro, com os nossos olhos. Nós olhamos a atadura. Eu julgo você pela sua roupa, pelo seu carro e por onde você mora. Eu julgo você pelo palavreado que você tem. Eu julgo você pela forma como você se porta. Deus olha você como você é. O meu papel não é acusar, o meu papel não é dizer está morto, fede. O meu papel é chegar lá e tirar as ataduras. E trazer cura, e trazer a mão de Deus que abraça, e trazer a mão de Deus que limpa, e trazer a mão de Deus que tira as crostas, e trazer a mão de Deus que pega e levanta o abatido e diz: você pode. Quando o mundo diz não pode, você em Cristo pode se levantar. Esse é o nosso papel. Jesus fez a parte dele, tem feito a parte dele. Jesus cumpriu, ele disse: está consumado na cruz do Calvário. Ele cumpriu a parte dele. A nossa parte é desatar os nós, é tirar as faixas e arrancar a mortalha daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue do Senhor. Igreja não é lugar de pessoa 100%, igreja é hospital, onde enfermos, enfaixados, recém-ressurretos chegam e precisam ser desenfaixados, precisam ser lavados, limpos, cuidados e tratados. Este é o papel da igreja. Não é papel de dedo, mas é papel de mão. Não é papel de diabo, mas é a mão da graça de Deus que alcança o perdido e muda a sorte do homem e da mulher. Lázaro, sai para fora. Limpo por dentro, sujo por fora. Não condene ninguém pelo que você vê. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos ser condizentes com o pecado, coniventes com o pecado, melhor colocando. Não estamos aqui para tratar pecado como se doce fosse. Pecado mata e leva para o inferno. Mas eu vou dizer que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E nós somos os porta-vozes desta graça maravilhosa que um dia nos alcançou. Não existe santo nem perfeito. Existem homens imperfeitos que foram salvos, lavados e remidos por um Deus perfeito. Nesse mesmo evangelho de João, capítulo 8, nós temos a mulher adúltera. Uma mulher, queridos, que foi pega num ato
que era condenado pela lei, num ato que, como consequência, teria morte certa. Aquela mulher adúltera, ela foi pega em flagrante. Existe uma diferença entre você ser pego em flagrante e você ser pego depois. Ela foi pega, literalmente, com a mão na botija. Ela foi pega no crime. Ali tinha um séquito de pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui como este séquito. Muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão cambaleando lá fora. Muitas vezes nós olhamos para aquele que entrou na igreja e ainda está com as faixas. E nós não conseguimos ver o que Deus fez dentro, mas nós estamos olhando as dificuldades que existem fora. Não esqueça que um dia você foi enfaixado também. Aquela mulher, ela estava certa de que ela ia morrer. Era consequência. E aqueles homens vão inquirindo Jesus. O que é que aquela mulher tem? Sabe, queridos, sabe qual é o problema? O problema que a gente tem, muitas vezes, é que a gente acha que a nossa religiosidade, ela é maior e mais importante do que o ser humano. Deus deu para aquele povo 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, tararás. E eles transformaram aqueles 10 mandamentos em 2.000 leis. Não eram os mandamentos só de Moisés. Eles criaram outros livrinhos juntos, que criavam ritos e rotinas. E por aquela condução de leis, eles condenavam, aplaudiam. Alguns se diziam melhores que outros, porque seguiam mais, tinham cumprido toda a lei. Aquela mulher quebrou. Mas Jesus, quando ele chega, ele cumpre a lei. E ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Não são mais 10 mandamentos, não são 2.000 leis, são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele olha para aquela mulher e diz, vai, não peques mais. Onde estão os teus acusadores, mulher? Querido, Jesus olha com outros olhos, são os olhos da graça. O meu papel não é acusar. O meu papel é levar a transformação da cruz para essas pessoas. Ao longo da minha vida eu tenho convivido com homens e mulheres de vários tipos e várias formas. E eu tenho visto pessoas que se julgavam tão fantásticas naufragarem de forma tão bombástica. Transatlânticos, cristãos nos moldes Titanic, os inafundáveis, de repente, se deparam com determinadas situações, têm os seus cascos rasgados e são afundados em alto mar. A arrogância precede a ruína. A arrogância precede a queda. E por último, Zaqueu. Jesus estava chegando numa aldeia. E naquela região onde Jesus chegava, dava tumulto. Aonde Jesus ia, dava tumulto. E o povo descobriu que Jesus estava indo para aquela aldeia de Zaqueu. Zaqueu era o odiado e odioso. E o mais incrível é que a Bíblia diz, hora nenhuma, que Zaqueu era ladrão. Sabia disso? Me diga na Bíblia, onde está escrito que Zaqueu roubava. Mas o que é que o povo dizia? É ladrão. Eu li o texto várias vezes, a impressão que me dá é a mesma impressão que a gente tem hoje. Se a pessoa tem projeção, se a pessoa é bem de vida, se a pessoa é assim assado, ela não presta. Por puro despeito da nossa parte. Você olha alguém bem sucedido, você torce o nariz. Mas no fundo, você queria estar onde aquela pessoa está.
Você olha o irmão chegando com a Mercedes zero na igreja e fala, que soberba. Mas bem que tu queria estar sentado naquele banco, hipócrita. O irmão mora numa ponta de picolé, que foi cortada pela Gefisa agora, mas continua sendo uma ponta de picolé, com a casa de 1.000 metros quadrados. Para que uma casa daquela? Tu queria estar deitado naquela cama, dormindo com pluma de ganso na cabeça, entendeu? Com ar-condicionado, sabe? Em vez de estar se abanando, como você está abanando na igreja agora, com calor. Entendeu? O povo estava ali, olhava para Zaqueu, coitado. Zaqueu, gente, alguma coisa Zaqueu tinha que ter. Zaqueu era baixinho, Zaqueu devia ser feio, Zaqueu era um monte de coisa. Deixa o homem ser rico, para compensar um pouco. Estava lá Zaqueu era publicano. Zaqueu era uma desgraça. Por quê? Porque ele, judeu, trabalhava para o Império Romano. Era ele que coletava impostos. Coitado do Zaqueu. Coletor de impostos e rico. Ô, gente. Coitado dele, né? O povo odiava Zaqueu. Zaqueu vê lá uma árvorezinha baixinha. Gente, sabe? Sobe na tal da árvore, no tal do sicômoro. Sabe lá o que é isso? Subiu uma árvore para ver Jesus. Jesus vai andando, para, né? Embaixo da árvore. Ô, meu filho, tinha tanta gente para Jesus curar ali. Jesus para debaixo da árvore daquele pau torto. Não é assim? Você olha o irmão recebendo a bênção e fala assim, aquilo é uma desgraça. Está vendo que aquilo está em pecado? Aquilo não vale nada. Olha eu aqui pagando preço. Eu seguindo Jesus. Aonde Jesus vai, eu estou indo atrás, mas aquele pau todo está lá. Entendeu? Peca, faz, acontece. Por que Jesus está alcançando ele, não a mim? Oh, meu filho, não julgue as ataduras, não. Jesus está vendo dentro o que você não está vendo. Você vê como homem, Jesus vê como Deus. Ele que formou, Ele sabe a capacidade, Ele sabe quem é, Ele sabe o que Ele colocou ali dentro. O diabo pode ter tentado destruir, o diabo pode ter tentado tornar disforme a obra dele, mas Ele veio para desfazer as obras do inferno. Jesus para e olha e diz, Zaqueu, você está no sal, hein, meu filho? Desce aí, manda preparar comida que eu estou indo lá comer com você. Oh, meu filho, eu gosto de Jesus, Jesus gostava de comer. Sério? A ceia é comida. Olha que coisa, que bênção. Não é fumaça. Vamos servir a ceia, fumaça. Não, comida, pão, vinho. Olha que delícia, faltou só azeite com a pimenta. Então, vou lá, Zaqueu, comer com você. Meu filho. E aí eu vou dizer a você. Muitas vezes, quando você vai trabalhar com gente que para a sociedade não vale nada, você é acusado. Muitas vezes você está estendendo a mão a alguém que todo mundo torce o nariz. Você é acusado. Você está ajudando alguém. E eu sei porque eu já passei isso várias e inúmeras vezes. De trabalhar com alguém, de tirar aquela pessoa, de caminhar com aquela pessoa, de ver a situação, de estar passando as lutas e as pessoas julgando. É por quê? Não vale nada, não presta, está andando lá por quê? E aí, meu filho, Jesus passou por isso. Jesus estava indo lá para casa e a Bíblia fala que todo mundo começou a acusar Jesus. Você tem ideia? Todo mundo com despeito. Jesus só gosta de comer na casa de rico. Ô, meu filho, tu também. Tem umas hipocrisias que eu não concebo. Não estou dizendo que você não vá na casa da pessoa mais humilde, não. Quem não gosta de comer bem? Vai lá, porque é Zaqueu. Vai lá na casa do pecador, do publicano. Vai lá na casa do sem vergonha. Vai lá não sei o quê. Né? Pois Jesus foi. Sabe por quê? Porque Jesus não dá muito ouvido a essas coisas. Jesus está focado mais no que Ele veio fazer. Veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele chegou lá. E Zaqueuzinho, coitado. Gente, é um tal de acusar. É um negócio impressionante. Impressionante. Zaqueu estava tão eufórico. Jesus não entrou só na casa dele. Jesus não sentou só na mesa dele. Jesus entrou, lavou, resgatou, restaurou, purificou, tirou as ataduras, tirou o que cheirava mal, transformou aquele homem que estava destinado ao inferno para alguém destinado ao céu. E no final ele fala assim, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se
Ele não está dizendo, eu roubei um monte de gente, Jesus, vou devolver tudo para todo mundo. Cara, ele devia ser muito rico. Mas muito rico. Eu fiquei pensando, fazendo a conta. Imagina, o cara tirou metade, continuou rico. E dessa metade que sobrou para ele, se ele roubou alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. Se ele roubou um monte de gente, ele vai... Entendeu? Ele não estava dizendo ali que ele ia ficar, estou vendendo tudo para ficar pobre, vou ser agora assim, em São Francisco de Assis, junto com Jesus. Não. Vou ser São João Batista. Não. Viver comendo gafanhoto e mel silvestre. Não. Ele falou, ó, Jesus, estou tão feliz. Você entrou aqui. Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. E sabe, Jesus, a partir de hoje, se eu tiver roubado alguém, se eu fiz de mal a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E de tudo que eu tenho do meu suor, eu vou pegar metade e vou dar aos pobres. Jesus só olha e dá a resposta para a multidão. Hoje, entrou salvação nesta casa. Mateus 7:1. Para a gente poder encerrar. Ao longo dessa caminhada de quase 50 anos em igreja, ao longo do convívio com homens e mulheres de Deus, e homens e mulheres que se dizem de Deus, eu tenho visto muitas coisas. Eu tenho visto homens e mulheres se tornando algozes dos seus. Eu tenho visto homens e mulheres que têm sido instrumentos do próprio inferno. Eu tenho visto homens e mulheres que têm sido dedo acusador, têm sido, assim, o papel mais execrável no reino de Deus. Um papel que não foi e nunca foi destinado à igreja, que é o papel de condenar. O papel da igreja é levar as boas novas. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, desde que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Meus amados, que a nossa visão hoje seja mudada. Eu tenho visto ao longo da minha caminhada homens e mulheres da igreja que têm um papel, e aqui não vai acusação para A, B ou C, mas ao longo desses anos todos, desde garoto, que eu vejo homens acusando, fazendo um papel tão triste, e que no fundo esse papel é mais como uma cortina de fumaça para esconder seus próprios pecados. Muitas vezes a gente quer pegar o holofote que está em nós e colocar no irmão e dizer, olha lá, a camisa dele está com a manchinha, enquanto a sua roupa toda está suja. Então é melhor eu tirar a luz de cima de mim e botar lá, porque aí ninguém vai ver. A gente coa um mosquito, como diz a palavra, e engole um camelo. Eu não estou dizendo aqui para dizer, olha, vem e você vai continuar no seu pecado. Não, eu estou dizendo, vem, porque Jesus sabe quem você é. Jesus sabe o destino que Ele traçou para a sua vida. Não é o que o inferno destinou, não é o que o inferno planejou, não é a desgraça, a miséria, a destruição, não é o fogo eterno, mas nós fomos destinados à glória de Deus. Jesus veio para isso. O nosso papel é abraçar o pecador e não pecado.
é poder entender que um dia nós estivemos presos em amarras, mas que o Senhor nos libertou e que pode libertar esses também que chegam até nós. O nosso papel é de enfermeiros, de médicos, de hospital. O nosso papel é daquele que cuida, daquele que abraça, é daquele que lava, é daquele que limpa. É pegar o mendigo, é pegar aquele que está enxotado na sarjeta e levantá-lo e saber que Jesus Cristo morreu por aquele que é rico e tem os anéis no dedo, da mesma forma que morreu por aquele que está ali sem esperança. Jesus é aquele que transforma e nós somos aquele que devemos cuidar. E eu vou dizer a você, eu não sei como você está, e eu não sei como está a sua casa ou aqueles que te são caros. Mas muitas vezes a sua esperança, ela está acabando. Eu vi a pastora Luciana falando uma coisa que era da mensagem. Cadê você, Luciana? Nem sei onde ela está, a bichinha está lá em cima, no coral, cantando. Que às vezes a pessoa está desistindo, porque está demorando demais. Você olha o seu casamento, você olha a sua família, você olha os seus filhos, você olha tanta coisa e fala, Deus, eu vou jogar a toalha. Pois eu quero dizer a você que Deus está vendo de outra forma. E que o Senhor hoje vai te dar uma força acima do teu esperado. Vai te dar olhos para não ver as ataduras e não achar que por estar morto fede, mas para ver que Ele já deu uma ordem para ressuscitar os mortos na sua família, na sua casa, na sua história. Aqueles que estão cambaleando atados para a destruição, eu creio que o Senhor tem um projeto que não é de perdição na sua vida, na vida dos seus, e que enquanto você estiver olhando para o Senhor vai te dar forças para estar cuidando e abraçando, porque o diabo vai tentar manter as ataduras. Marta vai chegar e vai dizer, deixa lá, porque já fede. Eu lembro que há 20, quase 30 anos atrás, eu estava fora da igreja, totalmente fora, e minha família triste comigo. E eu via o sofrimento dos meus pais, eu via o sofrimento dos meus avós. E eu saía quase todos os dias, e era boate, e era festa. E aqui, eu não estou aqui para condenar. Olha, queridos, tem uma coisa que eu não vou fazer, está condenando. Sabe, eu recebi uma mensagem tão carinhosa ontem de uma pessoa falando assim, pastor, eu sou católica, eu assisto o Senhor, e eu fico muito feliz pelo seu jeito de pregar, porque o Senhor não acusa. E querido, o meu papel aqui não é acusar a religião de A, de B, de C, sabe? O meu papel aqui é mostrar Jesus Cristo como o único caminho, e que nele há salvação para o perdido. E eu lembro, sabe, que quando eu estava nesse lamaçal todo, a minha avó um dia chegou para minha mãe e disse assim, Aldair, esquece, deixa para lá, porque não tem mais jeito. Virou para ela e disse, desiste. Muitas vezes Marta vai chegar e dizer, desiste da sua vida, porque às vezes é você mesmo, nas suas prisões, nas prisões de alma da sua vida, naquilo que prende você. E muitas vezes o inferno vai dizer, desiste. Marta vai chegar e vai dizer, desiste. Mas queridos, graças a Deus, ela não desistiu. E ela foi para 40 dias de jejum e oração. E no final, eu estava me reconciliando diante do Senhor aqui na igreja. Voltei cheio de ataduras, todo amarradinho. Demorou muito tempo para tirar muita coisa, mas teve gente cuidando. E eu digo a você, é esse o papel que nós temos que ter. Às vezes a gente não dá valor a quem está lá no comecinho. Eu vi uma foto hoje, ou foi ontem, aliás, de 2 aviões preparando para levantar voo. Tinha um Cessna monomotor, ou seja, tem um motorzinho só na frente, asinha em cima, aquela coisinha bem frágilzinha, que dá até medo de olhar. E atrás dele tinha um Jumbo, um 747, com 2 andares, 4 turbinas. O Cessnazinho estava na frente e o Jumbo estava atrás. E a legenda dizia mais ou menos assim, não esqueça de que quem chegou lá, um dia começou aqui. E muitas vezes nós não damos importância a quem está no começo aqui.
Às vezes essa pessoa que você enxota, às vezes a pessoa que você torce o nariz, às vezes a pessoa que você ignora, às vezes a pessoa que você despreza, às vezes a pessoa que você acha que não tem mais jeito, é essa pessoa que Deus vai salvar, vai transformar e vai transformar num gigante de fé que vai abalar o inferno. Por isso eu digo a você, não desista, o Senhor é contigo e é Ele quem vai te dar força para você não ser mais um dedo, mas ser a mão de Deus que abraça, que limpa, que cura e que manifesta a graça do Pai. Vamos ficar de pé.